Queria te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 22. Muito bem. Sentado mesmo, você vai ouvir a palavra de Deus, né? João 3, 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dada dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e o que o atende o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala das palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém. Amém. Então, essa noite, vamos meditar um pouquinho sobre o tema Marcas de um Ministério Profético. Pode repetir comigo? Marcas de um Ministério Profético. O Senhor me deu essa mensagem, na verdade, no meio da semana eu tinha preparado uma outra coisa e depois foi mudando. Eu creio em Deus que é essa mensagem que o Senhor tem para entregar, que ela vai atingir os nossos corações e alcançar o objetivo para o qual o Senhor Deus quer trabalhar na nossa vida. Conhecemos João Batista. Os irmãos certamente já leram, já estudaram muito sobre a sua vida. Houve um ministério profético sobre a sua vida. Mas quando a gente lê lá em Efésios 4:11, a gente percebe que existem outros ministérios. Então hoje nós vamos pensar nos desafios que Deus tem para cada um de nós em áreas diferentes da nossa vida. Lá em 4:11 de Efésios fala que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então ali 5 ministérios bem especificados. Para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, para que haja unidade. Então, são ministérios abençoados. Mas todos nós fomos chamados para abençoar vidas, para evangelizar, para cuidar de pessoas, para liderar uma célula, para dar aula na escola, para cuidar de crianças. Todos nós fomos chamados. O Senhor nos chama e coloca sobre nós uma responsabilidade. Talvez o ministério profético, irmão, seja um dos mais difíceis, né? Quando a gente estuda a Bíblia, no Antigo Testamento, hoje mesmo na aula da escola dominical estava estudando sobre Ageu. Então, o ministério profético nunca foi muito fácil, especialmente no Antigo Testamento. Porque o profeta era o homem de Deus e uma das coisas mais importantes na vida do profeta era apontar o erro, apontar o pecado, levar o povo à santificação, deixar as coisas que desagradam o Senhor. Imagina a pessoa que tem esse ministério e usa
de uma forma efetiva sempre, acaba sendo uma pessoa que não agrada a todo mundo. Mas é um ministério maravilhoso, é uma bênção poder ter pessoas chamadas para esse ministério. E na vida de João Batista a gente aprende algumas coisas que ele viveu, marcaram a sua vida e que a gente pode também aprender e praticar no nosso dia a dia. A primeira coisa que eu queria destacar, irmãos, é que João Batista, ele tinha plena consciência do seu ministério. Isto é algo muito importante. Apesar da sua vida, ficar lá no deserto, comer coisas estranhas, se vestir de maneira, mas ele sabia aquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele procurou viver tudo aquilo que o Senhor propôs na sua vida. E essa consciência fica muito claro quando a gente estuda a palavra do Senhor. Algumas coisas que ele sabia, por exemplo, ele sempre disse: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Porque muitas pessoas iam a João, houve um movimento muito grande, ele ficou famoso, ficou importante, as pessoas queriam ouvi-lo, iam lá para ser batizados lá, e ele pregava o evangelho e preparava o caminho. Então João cresceu, mas muitas vezes ele teve que dizer: olha, eu não sou Cristo, virá um após a minha pessoa, após o meu ministério, virá um maior do que eu, virá um que batizará com o Espírito Santo, virá um que eu não sou digno de amarrar suas sandálias. Ele tinha essa consciência muito clara dentro do seu coração: eu não sou o Cristo, sou aquele que foi enviado adiante dele. Ministério muito importante porque ele preparou o caminho para que o Senhor Jesus viesse então e completasse a obra que ele tinha. Também ele tinha uma visão de que ele era a voz que clama no deserto, que era o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. O Senhor está chegando, o Senhor é um Deus santo, maravilhoso, então você tem que preparar o caminho. Pensando também, irmãos, assim, na vida do povo de Israel, da nação de Israel, de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, era algo importante. E nesse ministério de clamar no deserto, João Batista, ele era muito, muito claro, naquilo que ele pregou, naquilo que ele ministrou. Nós vamos ver mais na frente isso também. Outra coisa que João fala, ele diz assim: sou amigo do noivo. Que nesse texto que nós lemos, irmãos, o que aconteceu? Apareceu os discípulos questionando João: olha, aquele que tu viste lá e desse testemunho dele, o que ele falou assim? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está batizando, as pessoas estão indo lá, tipo assim, não estão vindo tanto aqui, estão indo mais lá com Jesus. Como é que fica, João, essa história? Então João, muito consciente da sua missão, do seu tempo, de que era preciso que Jesus fosse destacado daqui para frente, e ele diz assim: eu sou amigo do noivo, E conforme nós lemos aqui no texto, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ele diz assim, verso 29, a noiva pertence ao noivo. Ele usa essa figura do casamento para mostrar esse assunto, O amigo que presta serviço ao noivo, que o atende, o ouve, enche de alegria quando escuta a sua voz. Então, ele dizia assim, com relação a Jesus, ele é o noivo, então eu estou ouvindo a voz dele, e o fato dele ter se manifestado e ter se revelado, trouxe alegria para o meu coração. Então, essa consciência, de que estamos aqui para prestar serviço, quem tem que ser honrado e glorificado é o nome do Senhor Jesus, o Deus da nossa vida. Então tudo aquilo que a gente faz, todo o esforço, toda a dedicação, todo o amor empreendido, toda a vida entregue no seu altar, é para a glória do seu nome. Ele tem que ser honrado, ele tem que ser exaltado, ele tem que ser glorificado. Nós temos que entender essa nossa missão de amigos do noivo, estamos a serviço do noivo, que João entendeu de um modo muito especial. Então ele também dizia, olha, eu batizo com água para arrependimento, mas ele batiza com o Espírito Santo. Então veja essa noção, irmãos, espiritual que João tinha sobre Jesus. Quem falou isso para ele? Certamente estudando as Escrituras, comunhão com Deus, o Espírito de Deus revelando as coisas, porque João revela os negócios aqui profundos, que não é todo mundo que estava entendendo isso. Então não era só dizer assim, preparar o caminho no sentido, olha,
vai chegar alguém que vocês têm que aceitar e crer nele. Não era só isso, era trazer revelações importantes a respeito daquele que batizaria a igreja com o Espírito Santo e seria o Senhor da igreja. Ele também reconhece a sua pequenez: não sou digno de amarrar as suas sandálias. E aqui ele vai falando algumas coisas que nós já lemos, tipo assim: aquele que vem do alto está acima de todos. E ele fala para os seus discípulos que Jesus recebeu do Pai e está entregando agora. Aquele que veio do céu recebe do Pai e ministra a verdade de Deus, mas mesmo assim muitos não creem. Interessante a gente olhar novamente. Ele diz assim, verso 32, ele testifica, está falando de Jesus, o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. O que Jesus tem visto e ouvido? Tudo que ele conhece do Pai, porque veio do Pai, porque era um com o Pai, porque criou todas as coisas. Então a visão de João é que Jesus já estava com o Pai na eternidade. Então o que ele ouviu do Pai na eternidade, agora encarnado, ele vem anunciando. Mas mesmo assim, muitas pessoas não creem naquilo que ele está falando. Olha o verso 33, aquele que aceita e confirma, aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, falando de Jesus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho, entregou tudo em suas mãos. Tudo isso João estava entendendo. O Pai entregou tudo na mão do Filho. O Filho veio para manifestar a glória do Pai. E no verso 36 ele volta a repetir a ideia que a gente lê em tantas partes da Bíblia, né? Que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê, a ira de Deus permanece. E como profeta, João nunca ia deixar de falar do acerto, que a ira de Deus se manifesta nos filhos da desobediência e aqueles que não cumprem os mandamentos de Deus. João está destacando. Outra coisa que ele fala muito importante é necessário que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. Queria te perguntar, meu irmão, nesta noite, será que todos nós temos consciência do que nós somos diante de Deus e diante de Jesus Cristo? O que nós somos? João tinha consciência do que ele era, do qual era o seu ministério. Então isso é muito importante para nós, e é evidente que algumas coisas são básicas, né? Primeira coisa, somos filhos amados de Deus. Posso ouvir um amém ou não? Filhos de Deus Pai, filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Temos essa ligação muito especial. Por quê? Porque fomos salvos, fomos perdoados pelo seu sangue, entregamos nossa vida para Deus e passamos a ser filhos adotados de Deus. Então isso é uma coisa muito importante. Somos filhos de Deus, mas também somos discípulos de Cristo, né? E existem muitas coisas que a gente precisa se perguntar, de alguns termos que existem no mundo evangélico. Por exemplo, né? A gente fala assim, eu sou crente. Quem é crente, diga amém. Porque o crente é o que crê, né? Mas o diabo crê? Então não tem muita vantagem. Se o diabo crê, a gente também crê, não tem muita vantagem, né? Então, é crente, ser evangélico. Tem muita vantagem hoje em dia dizer que tem esse título, né? E Jesus conviveu com tanta gente, né? Com o fariseu, com o saduceu. Jesus conviveu com os hipócritas. Então, o que nós somos diante de Deus? Temos que ter consciência do que a gente é. Filho amado, discípulo de Jesus, seguidor do Senhor Jesus, né? E aí a gente poderia colocar tantas coisas, né? Verdadeiros adoradores, estamos tentando, queremos ser, sabemos que é uma missão que Deus deu para a igreja, ser verdadeiro adorador, adorar o Pai em espírito e em verdade. Então algumas coisas que são fundamentais. Agora, ser religioso, ou ser só evangélico, isso não é nada, significa muita coisa. Então, meu irmão, se você é filho de Deus amado e você é discípulo de Jesus, você foi chamado para servir. Deus colocou na tua mão dons, talentos, que vão crescendo, que vão aparecendo, que vão se desenvolvendo, que você vai colocando isso na mão de Deus para ser um instrumento muito especial nas mãos do Senhor. E a gente volta sempre a repetir a ideia importante da evangelização, do trabalhar com pessoas para ganhar para Cristo,
do trabalho de célula que vai trazendo pessoas para ouvir o Evangelho, grupos que vão crescendo e se multiplicando, essas pessoas que vão chegando precisam ser cuidadas. Então, estamos fazendo novamente, o pastor Guilherme está liderando isso, o Lidere, mais alguns jovens estão se preparando para poder ser instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. E na lição que a gente teve hoje eu ministrei, falava bem isso, da importância de que nós estamos cuidando de vidas, e isso é um ministério que Deus coloca na nossa mão. Então quem está liderando uma célula sabe a importância que é orar por aqueles que fazem parte da célula, dar atenção para todos igual, coisa que a gente estudou hoje cedo, que a gente sabe que é importante. Então Deus chama, irmão, para a gente cuidar de vidas e abençoar pessoas e fazer a obra social e exercer o amor de Deus de uma maneira plena e abundante, talvez muito mais do que a gente tem feito no dia a dia da nossa vida. Então o que você é em Cristo, meu irmão? Você pode falar, não, eu sou discípulo, eu sou seguidor, eu amo Jesus de todo o coração, eu quero me comprometer com Ele, com a sua obra. Faça isso, porque certamente todos nós somos chamados para servir, e isso é uma coisa importante. Uma outra coisa que a gente quer destacar sobre o ministério de João Batista é que era um ministério de ousadia. Um ministério de ousadia. Ele tinha consciência do seu papel, do seu ministério profético, mas ele tinha ousadia para realizar a obra. Não precisa dizer certamente que ele era cheio do Espírito. Posso ouvir um amém? Não. Batista era um homem de Deus, certamente cheio do Espírito Santo, isso mostrou na sua obra. Então, ele era o homem que estava no lugar certo, na hora certa, né? Fazendo a vontade de Deus, ainda que fosse no deserto, né? Já pensou, irmão, você está lá em Jerusalém e tal, aí Deus fala assim, ó, quero que você vá pregar no deserto. Mas, no estudo de hoje de manhã, falou assim, o que as pessoas querem numa célula é uma palavra abençoada e ungida pelo Espírito Santo. Sabe o que aconteceu com o João Batista, irmãos? É o seguinte, ele estava no deserto, as pessoas iam para ele. Interessante isso, né? Precisava ele fazer propaganda. Campanha no deserto com o profeta João Batista, dias tal, papapá. Não precisava nada disso. O pessoal ficou sabendo, a notícia corria, tem um homem de Deus, tem alguém fazendo uma obra lá, vamos ver o que é. Sabe que notícia boa corre, né, irmão? Ruim também, mas notícia boa corre. Aí o pessoal, vamos lá no deserto ver esse homem. Chegava lá, palavra de Deus, palavra sério, o pessoal se arrependia dos pecados, muitos desceram as águas dando testemunho de uma mudança de vida, e a preparação do caminho tinha esse processo, né? Arrependei-vos, confessar e ser batizado, era a base do ministério de João Batista e da sua pregação. Ele não ficou falando outra coisa a não ser isso, porque ele veio para fazer isso. Então, irmãos, ousadia, estava lá no deserto, as pessoas iam, e ele falava o que tinha que ser ouvido, arrependam-se. Agora eu pergunto, irmãos amados, o que temos que pregar hoje no mundo que vivemos? E a aula da escola dominical, quem estava aqui, né, o irmão Eliseu Schmidt nos falou muito sobre o arrependimento, uma coisa muito importante, né? No mundo, irmãos, num mundo em que as pessoas são egoístas, no mundo que importa é a nossa felicidade, nem que para eu ser feliz eu tenha que quebrar com a lei de Deus e com os mandamentos do Senhor, o que importa é eu ser feliz, né? Num mundo em que a falta do amor é tão grande que as pessoas pisam umas sobre as outras, nós precisamos pregar o arrependimento. O arrependimento, que é uma mudança de mentalidade, passar a ter uma mentalidade do Senhor Deus, do Evangelho da salvação, dos mandamentos de Deus que abençoam vidas, mudar a nossa mentalidade. E essa transformação vai levar as pessoas a aceitar a Jesus. Então, essa ousadia tem que ter. Então, meu amado irmão, você que dá aula, você que está liderando o célula, tenha ousadia, fale das coisas de Deus, fale do arrependimento. As pessoas precisam se arrepender, abandonar o pecado e mudar a sua mente. Certamente isso é uma coisa que acontece com dois fatores, né? A ajuda de Deus, não tenha dúvida, a pessoa vai buscar isso do Senhor, mas uma decisão do seu coração. Ela entende pelo Espírito que certas coisas ela precisa abandonar porque desonra o Senhor, e ela toma essa atitude.
Agora, a gente vai aprendendo a vida toda, a gente vai revendo conceitos, a gente percebe que algumas coisas nós estamos acertando bem, outras precisam ser melhoradas, e assim faz parte da nossa vida, mas nós temos que ter ousadia para falar as verdades. Dizer assim, ó, isso não está certo. Meu irmão, isso que você está fazendo, a Bíblia não aprova. Então, sabe, irmãos, essa coisa, às vezes a gente foge disso. Quem vai falar para tal pessoa que ela está errada? Fala você, pastor. Você que é o pastor, você foi chamado para isso, vai lá e fala. Não é verdade que acontece isso? Você vê, agora, você está com uma célula, você tem lá 15, 10, 12 pessoas lá, você é o líder. Então, apareceu uma coisa que não está certo, chama, conversa na Bíblia com amor, repreende com carinho, mostra a verdade da palavra, e incentiva ao arrependimento e à mudança da mente e de atitude, porque é isso. Muito bem, quem dá um amém para mim aí? Ô Jesus, daqui a pouco vamos parar, fazer um culto de oração aqui, né, para dar uma aquecida, dá um glória a Deus, meu irmão, louva o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Outra coisa que ele falava assim, João Batista tinha uma pregação muito gostosa de ouvir, raça de víboras. Mas, irmãos, não é para nós não, né? Graças a Deus, era para os fariseus, lá para os saduceus, alguns que iam lá só para ver o movimento, mas não queriam mudar o coração. Então, meus irmãos, a gente tem que falar, Senhor, muda minha mente, muda meu coração, muda minhas atitudes, não deixe eu ficar para trás no sentido desse agir do teu Espírito na minha vida, porque quando o Espírito age, a palavra age, vai havendo transformação, e nós não podemos parar de mudar, é o que diz lá Romanos capítulo 12, que a nossa mente tem que ser renovada, nós não podemos nos amoldar a este mundo, e buscar o que é a vontade de Deus para as nossas vidas, Então ele dizia isso, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Diga para o seu irmão, você tem que produzir, diga para o seu irmão, você tem que produzir fruto digno de arrependimento, meu irmão. Fruto digno de arrependimento, obras de amor, obras de justiça que glorifiquem a Deus, Ah, pastor, o que é isso? É só abrir lá as obras do Espírito e da carne em Gálatas, você vai ver direitinho o que você tem que viver. Fruto do Espírito é amor, é paz, alegria, mansidão, domínio próprio, temperança, tudo aquilo que nos ajuda no convívio entre os irmãos. Hoje de manhã eu estava ministrando, e eu lembrei para o pessoal, aquela passagem interessante, todos nós conhecemos tão bem, daquele jovem que tinha muita posse, muito dinheiro, e chega para Jesus, algumas versões falam que ele era um príncipe, e diz para Jesus assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Um assunto interessante, que ele estava preocupado. Aí Jesus falou assim, bom, você não conhece os mandamentos? Guarda os mandamentos. Agora, irmãos, não sei se você percebeu, lê esse texto de volta lá, você vai perceber que os mandamentos que Jesus cita para ele são mandamentos relacionais, que não tem a ver com a nossa relação com Deus diretamente, mas com a relação com os nossos irmãos. Não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não matarás. Jesus fala de mandamentos relacionais. E eu fiquei pensando, por que isso? Por que Jesus não falou, amarás o Senhor teu Deus, que a gente conhece, E Jesus podia ter falado para ele assim, o negócio é o seguinte, vou te dizer uma coisa. O problema é o seguinte, você tem que amar Deus, mas eu sou Deus. Então, me ame como Deus, que está tudo bem com você. Jesus podia falar isso. Mas Jesus não atrai para si agora a luz do momento, mas mostra os mandamentos que ele tem que seguir para guardar o relacionamento bom com os irmãos. Aí ele todo animadão, falou, não, Senhor, desde a minha adolescência eu tenho guardado, eu tenho obedecido esses mandamentos, Mas parece que faltava alguma coisa, e faltava o quê? Seguir Jesus, porque no final do texto fala assim, Jesus fala, vem, segue-me. Alguma coisa te impede de você me seguir? Eu tenho bastante, vende tudo que você tem, dá para os pobres, esquece essa coisa de dinheiro, vem, segue-me, e você terá um tesouro lá no céu. E a gente conhece o texto, ele era muito rico, e ele ficou triste. Você sabe, amados irmãos, que eu estava fazendo umas pesquisas esses dias, a pessoa que mais faturou o ano passado foi Bill Gates, 76 bilhões de dólares, fortuna dele. Mas aí, lá no site que fala a respeito dessas coisas, diz assim, que
ele é o cara que mais investe em filantropia no mundo. Mais de 30 bilhões já ao longo da vida dele, através do instituto que ele tem junto com a esposa, ele investiu dinheiros em vários lugares da humanidade. Então não quer dizer que a pessoa que ganha muito não pode ser caridosa e investir, não é verdade? Só que lá dizia assim, o que ele cria, né? O tipo de crença dele, que não era ser cristão, eram outras coisas que eu não me lembro agora. Então, meus amados irmãos, não quer dizer que a pessoa, só por ser pobre, vai para o céu, nem por ser rica, vai para o inferno direto, não é isso, né? Mas a gente pode, se o Bill Gates, que é um cara que não crê no Senhor Jesus, pelo menos diretamente não confessa, pode investir muito para ajudar pessoas, quanto mais nós podemos servir a Deus com alegria. Mas o segredo que é seguir Jesus, ser discípulo, o que aquele rapaz teve muita dificuldade. João, irmãos, ele é tão respeitado no seu ministério, na ousadia, no que ele ensinava, que eles tinham a palavra de João como algo muito de Deus na vida deles. E lá em Lucas, eu queria que você abrisse agora, Lucas capítulo 3, verso 10, vai falar de um texto que outros evangelistas falam, mas Lucas dá um detalhe a mais. Ele nos faz pensar que João está ensinando coisas porque fizeram perguntas para ele. Então abre aí na sua Bíblia, Lucas 3, eu que não estou achando aqui. Lucas 3,10, dá uma olhadinha aí, vamos ler um pouquinho junto, né? Quando ele fala, aquele a voz que clama no deserto, que o pessoal tem que se arrepender e aquela coisa toda, o pessoal fica meio assustadão, né? E ele diz assim, verso 10, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia. Aí João começou a ensinar, ó, o que é que vocês têm que fazer para dar fruto digno de arrependimento? Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Certo, irmãos? O que ele fala? Se tem 2 túnicas, dá para quem não tem, divide. Se tem comida, reparte. Ele começa a ir para uma vida prática. O que é fruto digno de arrependimento? São obras de amor, são ações que vão fazer com que mostrem que a nossa vida mudou. O que mais? 12. Alguns publicanos, quem eram os publicanos, irmãos? Os cobradores de impostos, pessoas que eram mal vistas pelas pessoas, que mexiam com dinheiro. Olha aí, também vieram para ser batizados. E lhe perguntavam, mestre, o que devemos fazer? O que eu tenho que fazer? Respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Coisa que mais existe de errado nesse mundo, uma das coisas, não só no Brasil, em várias nações, é essa coisa de você extorquir, cobrar a mais, ou para vender o produto da tua firma, você pede uma parcela lá de 5%, que já é uma coisa, faz parte, né? A pessoa fala assim, que a comissão, é uma comissão ilícita. 2000 anos se passaram, irmão, olha que já faziam isso lá no passado, e João está alertando, olha, cobre só o que foi estipulado, ande na justiça. O que mais? Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contente-se com o seu salário. Puxa vida, parece que João estava falando da polícia brasileira, né? Olha, está filmando, Jesus, eu vou ser preso aqui, irmão. Esse negócio de internet, não sei não, acho que vou cancelar esse negócio. A gente quer falar um monte de coisa aqui, fica, né? Mas a gente vive vendo assim, polícia rodoviária que para carro e a pessoa vai ser multada, mas se você me der um dinheirinho aí, eu libero, né? E os policiais que foram filmados, eles mesmo dando fim lá nos adolescentes, vocês viram essas aí recentemente? Então, meus irmãos, é terrível, precisamos mudar. Deus tem que mudar a nossa vida, Deus tem que mudar a nossa mente. Quem falava mal do irmão não fala mais, quem sentia ódio no coração não sente mais, quem não respeitava a autoridade passa a respeitar. Deus tem que mudar a nossa vida, irmãos. Nós não estamos aqui para ficar só de domingo a domingo vindo aqui, mas tem que ser mudado, trabalhado, transformado, para que a nossa vida possa glorificar a Deus, e o nosso ministério tenha ousadia. Quem quer ter ousadia no seu ministério, diga amém. A ousadia vem dessa transformação de vida, né? Olha, por exemplo, João enfrentou Herodes, não teve medo de Herodes, falou, olha, você está...
Somos. Agora eu entendi, Renan, porque você está aqui, sentadinho aqui, né? Eu estava esperando o momento de aparecer. Obrigado, Renan. Tem outra pilha aí? Não? Não tem? Vai ser com esse mesmo agora? Não tem problema. Então João enfrentou Herodes, irmão, porque ele estava tendo um relacionamento com Herodias, que era a esposa do irmão de Herodes, que era o Filipe. Ó a confusão. E ele, como profeta, disse: está errado, está em pecado, está errado. A gente sabe que isso levou até ele a ser preso e depois morrer, né, decapitado. A gente sabe disso, está na história. Mas ele não se calou, ele não teve medo de falar a verdade de Deus, né? E isso certamente levou ele a essa situação. Então, irmão, era um homem com ousadia. E quando ele viu Jesus, o Espírito Santo falou com ele, ele não teve medo de logo apontar e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a ousadia, irmãos, é uma marca da nossa vida, né? Nós somos cristãos. Jesus falou assim: aquele que me confessar na terra, eu confessarei diante do Pai. Então, mano, tem que confessar, mano, somos de Jesus, somos cristãos, amamos ao Senhor Jesus, amamos a palavra de Deus, e confessar a verdade da palavra é muito importante. Não dá para ficar em cima do muro. Não, a palavra é a palavra, os mandamentos, são verdades, né? E assim, lutar contra esse status quo de pecado, que é uma coisa que domina o mundo, a mente humana. Os canais de televisão vão jogando diariamente que o conceito de família mudou, agora não precisa ser mais papai e mamãe, não importa se é papai, se é mamãe, essas coisas que vão vindo, não é nem sorrateiramente mais, está aberto, escancarado. E a gente vai perdendo a voz profética, vai ficando quieto, se falar vai ser preso, porque é preconceito e não sei o que lá. É uma coisa terrível, irmão. Quando Jesus voltar, vai encontrar fé na terra. Será? Então, a gente precisa ter ousadia. Nessa noite, vamos pedir para Deus. Durante a semana, vamos pedir: Senhor, nós queremos ter a certeza da consciência do nosso ministério, o que o Senhor quer da minha vida. Esses dias eu perguntei para o Beto, acho que não está aqui o Beto agora, foi lá com as crianças, né? O que você vai fazer no seu ministério? É pastoral? O que é mestre? Pai, não sei ainda, mas estou indo, estou caminhando, uma hora vai ficar forte. Mas está servindo, enquanto isso está servindo na célula, está no ministério infantil. Então vai servindo. Se não tem certeza do que Deus tem de fato maior, Deus vai mostrar, mas se você ficar parado esperando, não fique parado. Por fim, uma coisa muito importante na vida de João, irmãos, do seu ministério, eu chamaria assim: a aprovação de Jesus. Isso é muito importante. Então ele tinha consciência do ministério, ele tinha ousadia porque estava na presença de Deus e Deus lhe dava ousadia, mas ele teve uma confirmação e uma aprovação de Jesus sobre a sua vida. Eu queria que você abrisse comigo lá Mateus capítulo 11. Mateus 11. João está na prisão, irmãos. João está na prisão. E eu queria pensar com vocês um pouquinho a respeito também desta realidade. Era um momento difícil da sua vida. Lá na prisão, sem saber o que ia acontecer, talvez lutando por essa situação desagradável. Quando tudo vai bem na nossa vida, irmãos, é muito mais fácil a gente louvar a Deus, a gente adorar, a gente agradecer, né? Mas quando começa a acontecer situações difíceis no emprego, na saúde, em várias situações na nossa vida assim, difíceis, é muito mais difícil para a gente fluir naquele louvor, fluir naquela gratidão, dizer: olha, Senhor, eu compreendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, o Senhor é o meu refúgio, assim como nós lemos hoje. Apesar de eu estar vivendo isso, eu confio que o Senhor está comigo. Porque, meu irmão, a luta vai vir, os momentos difíceis vão acontecer na nossa vida. E João está preso, né? E aí, naquela hora,
alguma coisa aconteceu. Eu não sei se ele estava em dúvida ou não, mas ele manda os discípulos questionar Jesus, né? Mande perguntar para Jesus se era ele mesmo que viria ou se nós temos que esperar outro. Como é que explica isso, irmãos? Como é que explica isso? João fraquejou, João estava no ministério dele numa inclinação. O que acontece? Acontece que a gente é ser humano e na hora da angústia às vezes vem as dúvidas no coração, vem aquelas angústias que a gente fica, né, lutando. Quantas pessoas na caminhada às vezes desistem de crer em Deus, passam a ficar ascéticos por causa de uma situação difícil, mas não que João estava deixando de crer em Deus, mas ele fez essa pergunta. E nós sabemos que nos momentos difíceis são difíceis. O profeta Elias também teve os seus momentos difíceis diante de Jezabel, que ele teve que fugir, pediu a morte, mas Deus está sempre cuidando de nós, Deus está sempre renovando, Deus tem propósito na nossa vida. Então, irmãos, tenha certeza disso, nós nunca estamos sozinhos. Amém, querido? Estamos sozinhos. Nós temos um Deus maravilhoso que nos conhece, que cuida de nós, sabe daquilo que precisamos. Nunca estamos sozinhos. Pode renovar a tua fé, meu irmão, nesse Deus maravilhoso, que na hora mais difícil, Ele vai se manifestar sobre as nossas vidas. Eu lembro muito sobre Jesus, né? Quando Jesus foi para o Getsemane orar e sofreu naquele lugar e orou ao Senhor, mas um dos evangelhos diz que os anjos vinham e lhe serviam. Então, meu irmão, você buscar Deus na tua angústia e botar mesmo o teu coração nele e lutar com ele, certamente o Senhor vai te visitar em vários momentos e vai ser o Deus da tua vida. A gente percebe isso aqui na vida de João. Jesus então fala assim, aponta os sinais e fala assim, diga para João os sinais, né? Os cegos estão vendo, está vendo aqui os sinais, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Tá bom, tudo isso muito importante, milagres que o Senhor, mas ele diz assim, né? E o evangelho está sendo pregado, e bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Olha a palavra de Jesus. Nós não podemos nos escandalizar por causa de Jesus. Ele é o foco da nossa fé. Nada pode desanimar a nossa vida de crer no Senhor. A gente sabe que passando essa vida, irmãos, nós queremos estar com Jesus na eternidade, ver o Senhor no dia que nós partirmos ou se a igreja for arrebatada, estar com Ele. Jesus é a razão da nossa vida. Nós não podemos nos escandalizar por causa dele, mas temos que crer de todo o coração que Ele é o Deus da nossa vida. Existem escândalos, mas muito mais por causa dos homens, das falhas dos homens, dos erros dos homens, nunca porque Deus vai nos deixar desamparados. Mas aí, Jesus então começa a falar de João, né, irmãos? Ele vai falar de João, ele diz assim, verso 7. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foram ver? O homem vestido de roupas finas? Certamente que não, né, irmãos? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Esse é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Para aqui um pouco para entender isso, né? A gente tem inteligência, a gente fica perguntando para Deus, por que Jesus escreveu isso, né? Entre os nascidos de mulher não há maior que João. Tá. Por que, irmãos? Será que ele foi melhor que Elias? Será que ele realizou? Jesus curou um monte de gente. João Batista não fala que ele tinha feito muitos milagres, né? Por que ele foi maior? Por causa da missão. A missão dele era de honra. A missão dele era super importante. De todos os homens de Deus que Deus levantou lá, Moisés, para tirar o povo lá do Egito, tudo tem honra. Tudo tem honra no ministério que Deus nos dá. Mas João Batista, irmãos, ele preparou o caminho para anunciar o Salvador.
o Filho de Deus. Eu creio que Jesus está falando que ele foi o maior profeta por causa da missão que ele teve. A honra da missão de preparar para que o nome de Jesus fosse exaltado, o nome do Senhor fosse reconhecido, para que as pessoas pudessem crer. Aí eu pergunto, irmão, precisava de João Batista? Certamente sim, porque Deus quis isso. Não é verdade? Porque havia promessa. E Jesus até fala assim, ó, eu vou falar mais, vocês estão esperando Elias, vocês não entendendo ou não, Elias já veio, foi João. Mas João não é a reencarnação de Elias, não é isso. O ministério que foi predito que Elias faria, vem na pessoa de João. Tão grande, tão importante é preparar o caminho para as pessoas conhecerem a Jesus. Agora eu quero trazer para nós. O que é importante na nossa vida, irmãos? Aqui, servindo a Deus. A gente faz muita coisa legal e importante, né? Quem prega tem um ministério importante, quem adora tem um ministério importante, quem ensina tem um ministério importante. Mas se a gente for pegar a carona de João Batista, a gente tem que perceber assim, quando a gente prepara o caminho para que alguém tenha mais facilidade de conhecer Jesus e ser salvo, está aqui um segredo. Hoje na lição de manhã lá da célula dizia assim, que o líder de célula ele é um facilitador. Ele tem que facilitar as pessoas a conhecerem Deus, crescerem com Deus e terem experiência com o Senhor Jesus. Ele aponta o caminho, mas cada um tem que buscar a sua experiência. Então, irmãos, eu queria passar isso para nós, né? Porque às vezes a gente fica pensando, poxa, o que é mais importante de fazer? Então, toda vez que você é um instrumento de Deus para ajudar uma pessoa a se aproximar de Jesus e conhecer essa salvação, esse é o caminho. Por isso, ide e pregai. E não é nada fácil, não é nada fácil, é um desafio, é uma vida que tem que ter renúncia, a gente tem que amar as pessoas e se preocupar, você tem que desejar que as pessoas, então o teu amor vai ser muito importante, vai atrair as pessoas, é um imã para levar a pessoa para Jesus. Então meu irmão, você que está abrindo a sua casa, está recebendo pessoas, que Deus te abençoe, Deus te abençoe. Está aqui, eu estou vendo o Edson e a Marli, tem uma célula jovem lá na casa deles, e eles são jovens também, né? Mas nem sempre eles estão na reunião, de vez em quando pegam uma reunião ou outra, mas abriram a casa lá numa célula. Deus abençoe vocês. E as outras células que nós temos em outros lugares, Deus abençoe todos que estão abrindo a sua casa, para que vidas sejam transformadas. Então, meus queridos irmãos, Jesus aprova o ministério de João. Esse foi um grande profeta. O maior profeta. E a gente fica assim, né, pedindo para Deus que Ele aprove o nosso ministério, que Ele aprove a nossa vida. O Senhor tenha coisas boas para falar de todos nós, e isso é muito importante. Agora, o menor no reino dos céus é maior que João. E aí nós temos que entender essa dimensão da eternidade, que é outra coisa, né? E aí eu fico lembrando aquele texto que Jesus falou assim, Pai, graças te dou, porque escondeste, ocultaste essas verdades espirituais dos sábios entendidos, mas revelaste a um desses pequeninos. Então quando Jesus usa essa expressão, dizendo assim, o que é o pequenino, né? É aquele que recebe a palavra, recebe a salvação, ele talvez não tenha o poder da mídia e da autoridade das pessoas da terra, mas ele é salvo, e o salvo no céu tem grande valor. Que importa ser grande no céu, irmãos? Que importa ter galardão melhor do que os outros no céu? Mas se o teu galardão é grande, é porque você trabalhou bastante. Isso importa. Importa trabalhar bastante. Fazer o máximo que você pode. E Jesus diz, né? Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Às vezes a noite vem para a nossa vida. Aí nós não podemos fazer mais nada. Mas que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração e renove as nossas forças de um modo muito especial. Pastor, eu quero servir ao Senhor, o que eu preciso para o meu ministério fluir? Você precisa de 3 coisas. Ter consciência do que Deus tem para a tua vida, dos dons que o Senhor te deu, ser usado em Deus, isso vai de uma vida de oração, de unção do Espírito, conhecimento da palavra, e você precisa ser aprovado por Jesus.
acima de tudo, ter a aprovação do Senhor sobre a sua vida. Amém, querido? Então vamos ficar de pé um pouquinho. Viu? Vamos cantar aquela Usa-me, Senhor. Vamos cantar aquela Usa-me que vocês tocaram, né? Tem a ver com essa mensagem. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Vamos cantar esse hino, irmão. Depois a gente vai fazer uma oração. Eu pedi que o pastor Guilherme venha orar pela tua vida, pelo teu ministério. Quem sabe você precisa renovar o teu ministério com Deus. Quem sabe você não sabe direito o que Deus tem para a tua vida. Mas vamos cantar. Uma vez, né? Precisamos repetir muitas vezes. Canta uma vez. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Depois, pastor Guilherme, me ajuda aqui, tá? Ore pela igreja em nome de Jesus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. Com seus olhos ainda fechados. Senhor, nós queremos realmente receber esse ministério profético sobre as nossas vidas. Jeremias recebeu desde o ventre da sua mãe, como Elias foi separado como profeta dentre tantos, como Isaías, Pai, que pôde contemplar o trono do Senhor. Pai, nós queremos receber esse ministério sobre as nossas vidas. E realmente, Pai, nós queremos ser como João Batista, aquele que prepara o caminho,
para que a tua obra seja completa na vida das pessoas. Pai, João nos dá uma grande lição, que nós venhamos a nos diminuir, para que o Senhor cresça em nós, para que a tua glória cresça na nossa vida, e para que teu Espírito nos encha cada vez mais, porque aquele que batizava com águas terminou o seu ministério, mas veio aquele que nos batizou com o Espírito e com o fogo. E Deus, com esse fogo e com esse Espírito, nós queremos profetizar sobre essa nação, nós queremos profetizar sobre os seres, nós queremos profetizar sobre as pessoas, que Cristo é o Senhor na vida delas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, como Elias falou, Pai, se o Senhor é nosso Deus, Pai, que a sua palavra se cumpra na nossa vida, que a sua palavra seja realmente o agente transformador do nosso coração para a tua presença. Pai, nós não queremos e nós não merecemos nenhum reconhecimento, porque a glória é do Senhor, porque a honra é do Senhor, porque a majestade e o louvor é dado a ti, Jesus Cristo de Nazaré. E Pai, o desafio é que o Senhor possa encontrar neste lugar hoje verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e verdade, e também homens e mulheres que possam ser a boca do Senhor neste lugar. Pai, nós, como João Batista, não queremos nos importar com o que as pessoas venham pensar, porque o importante é que a palavra seja ministrada. A palavra, Senhor, ela é perfeita, a sua palavra é verdade. Usa as nossas vidas, Pai, como cantamos. Sonda nosso coração ao princípio de tudo, e vê se há algo nele, Pai, que te desagrade, para que venhamos a consertar, a mudar. E Senhor, nos coloca realmente como um farol, como uma ponte, como realmente, Deus, a pessoa que prepara o caminho para Jesus Cristo entrar. Que cada um aqui receba, Senhor, esse espírito de ousadia e não de medo. Aquele que o Senhor nos deu é um espírito de ousadia. Pai, que cada um fale para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para os seus primos, para o seu vizinho. Nós não somos evangélicos, nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos que servem a Jesus Cristo. Nós não somos cantores gospel, nós não somos gospel, nós somos filhos de Deus. Nós proclamamos e profetizamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Pai, que através dessa profecia pessoas se voltem ao Senhor, almas se rendam ao Senhor, e que a nossa mensagem seja qual a de João Batista: arrependei-vos, porque é chegada a hora. Arrependei-vos, porque ainda é tempo. Nós chamamos Jesus, porque esse arrependimento entrou no nosso coração, e hoje nós temos a salvação em Ti. Te agradecemos por essa noite, te agradecemos por cada palavra, por cada abraço, por cada cumprimento, por cada frase que nós cantamos. Nós somos gratos, porque mais uma vez, mais um domingo, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas, e saímos daqui alegres, saímos daqui cheios desse espírito de ousadia, de fé, de esperança e de amor, para viver uma semana do Teu lado, para viver mais uma semana debaixo da unção do Espírito Santo, para viver mais uma semana realmente proclamando o reino de Deus, o reino que não se baseia em palavras, mas em poder do Espírito. É isso que nós queremos, Deus, viver no Espírito, e que esse Espírito nos encha mais uma vez, que esse Espírito venha sobre nós mais uma vez, como vento, como água, como fogo, enche o nosso coração, e que das nossas bocas saem palavras de vida eterna, que do nosso interior fluam rios de vida eterna, que das nossas mãos saia o poder do Espírito Santo. Usa as nossas vidas essa semana. Nos dá, Senhor, realmente a oportunidade de sermos usados mais uma vez, porque é uma bênção ser usado pelo Senhor, é uma alegria ser canal do Senhor nessa terra.
E nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Jesus. Obrigado.